A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas hoje estão sendo dedicadas ao Lulinha e às investigações a respeito dele. Todos os grandes jornais estão abordando essa questão envolvendo o filho do presidente da República. Olha o Estadão. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. Olha a Folha de São Paulo. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha por tráfico de influência. As manchetes são totalmente iguais, a do Estadão e da Folha. Acontece, né? Essa era a expressão mais óbvia relativa a essa manchete. Os dois jornais saíram com a manchete idêntica. Olha o valor. Com El Niño forte, risco de bloqueio da navegação no Amazonas, olha a gravidade, entra no radar. Deixa eu ver a linha fina. Possibilidade de seca gera temor em relação ao escoamento de produtos da Zona Franca de Manaus e ao embate entre clientes e companhias de transporte. Faltou o Globo, está aqui o Globo. Gabinete presidencial, tráfico de influência e mais. A nova investigação da PF contra Lulinha. Inquérito aberto. Filho do presidente é suspeito de ter utilizado ligações com o governo federal para benefício próprio. Em face disso, o Lula, cuja candidatura é prejudicada por essa investigação, sem dúvida, ele já carrega o problema de Jacques Wagner, seu amigo, amigo inseparável, confidente, que teve suas ligações com o Vorcaro expostas. Agora ainda aparece a venda de um terreno que continuou depois da prisão de Vorcaro. Quer dizer, a situação dele é complicada, embora ele explique, a explicação dele não tem sido aceita como lógica e como verdadeira, né? É uma situação de amplo desgaste da candidatura do presidente Lula, uma coisa que vai corroendo. Não é de uma vez que ela aparece, né? Ela demora para se multiplicar, tem uma certa demora, são ondas para se multiplicar. E agora aparece essa questão do Lulinha, não é a primeira vez que o Lulinha é alvo de comentários, de uma visão de que é uma figura polêmica, etc. O presidente Lula, e não podia ser de outra maneira, não se podia esperar outra reação dele, diz que o filho, em outras palavras, né, diz que o filho é um cidadão comum, cidadão brasileiro, e deve responder perante a lei pelos seus atos, como qualquer outro brasileiro. As palavras do presidente são muito bonitas, né? Podem iludir a muitas pessoas, mas, na realidade, todas as vezes que se resvalou na exposição do Lulinha, em todo momento que o Lulinha pôde ser processado, seu sigilo aberto, ele feito declarações, convocado, etc., todo grupo do Lula
não sem conhecimento ou ordem dele, se mobilizou até com sucesso para quebrar o galho do ilustre Lulinha. Então, não é bem assim, né? Enquanto, através do formal do presidente da República, que fala formalmente, Lula faz o seu filho equivaler aos demais cidadãos, mas nos bastidores ele age até com certa força, claro, é filho dele, no sentido de afastar do filho dele qualquer perigo, né, que possa levá-lo, ele, filho, a uma situação pior e, ao mesmo tempo, prejudicar a sua candidatura. Essa questão de Wagner e de Lulinha prejudicam a candidatura e agora, com a autorização para a investigação, as coisas se complicam muito mais. O Lulinha tem uma namorada uma amiga que participa de alguns negócios ligados à maconha medicinal, né, para facilitar a maconha medicinal. Ele teria feito tráfico de influência, teria abrido portas no Ministério da Saúde para evolução, para licença desse tipo de medicina que é considerado eficiente, que é considerado um mercado importante. Ele viajou com o careca do INSS, que é uma péssima companhia, é um bandido, é um safadão, está preso, né? É um dos artífices. Nem todo mundo lembra do INSS, aquele caso antigo do INSS, em que a população mais pobre, mais necessitada, mais velha, foi roubada, foi tungada por um bando de bandidos que seriam coordenados. Eu duvido, eu acho que tem mais gente envolvida que por enquanto não apareceu ou nem vai aparecer, mas gente de escalões mais significativos do que esse careca do INSS, mas o Lulinha viajou com ele por expensas pagas por esse senhor. Enfim, ele está preso, viu? Não o Lulinha, o cara o Lulinha ainda tem tempo, mas esse cara do INSS, esse careca do INSS. Então, vamos dar uma espiada nessa história, tal como os jornais estão colocando. Vamos ver. Mendonça autoriza a PF a investigar Lulinha. Eu peguei o Estadão. Suspeita dos investigadores é de acesso ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Saúde. Defesa classifica decisão como estranha. O que a defesa vai dizer? Vocês estão certos? Sempre a defesa à parte, né? E aí você, que é um observador, escolhe o seu lado. A pedido da PF, o ministro do STF, André Mendonça, autorizou inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência no governo por parte do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula do PT. O objetivo é investigar se Lulinha vendia acesso ao governo em troca de benefícios financeiros. A suspeita é de que o tráfico de influência no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde, a suspeita é de influência no Palácio do Planalto e no Ministério da Saúde. Lulinha já admitiu que viajou a Portugal com despesas pagas pelo careca do INSS para prospectar um negócio de cannabis medicinal, maconha, né? Cannabis é o nome científico da planta, da maconha. Vulgo maconha, né? A PF suspeita que Lulinha
seria sócio oculto dele. A defesa do empresário disse considerar estranha a investigação. Ele jura para mim, entre aspas, né? Ele jura para mim todo dia que é inocente. E eu acredito nele, disse Lula ontem. O que ele ia dizer? Meu filho é culpado? E, enfim, pai, né? Presidente da República, candidato à reeleição. Olha, eu acho que existe uma ala na Polícia Federal e uma ala no STF que quer investigar honestamente o caso. É investigar, se for culpado, responsabilizá-lo na forma da lei, etc, etc. Agora tem outro grupo que eu estou só divagando, que me parece majoritário, que realmente não quer essas coisas. Eu acho, é achismo, né? Na minha opinião, na minha modestíssima opinião, isso vai acabar através de uma cortina de fumaça. Não vai acontecer nada. Pode até acontecer, seria uma grande surpresa se desencadeasse um processo investigatório detalhado que levasse, por exemplo, à prisão preventiva de Lulinha. Isso hoje está fora de qualquer cogitação. É só olhar, né? Só olhar o retrospecto da ação da justiça brasileira em casos semelhantes, parecidos, para ver que não aconteceu absolutamente nada, nem casos piores, tal. A tendência quase cultural da justiça brasileira é compor. Quando muito, pode virar uma cesta básica no final, uma indenizaçãozinha, uma prisão domiciliar, e tem cada domicílio aí que nem parece com prisão, parece mais com o Palácio de Versalhes. Então, você pega o retrospecto e, através do retrospecto, você projeta o futuro, vai arranhar a candidatura, arranha a candidatura do papai Lula, mas de jeito nenhum eu acho que o Lulinha vai preso, conhecendo o Brasil, conhecendo a capivara do Brasil, a capivara da justiça brasileira. É difícil, viu? É difícil. Seria desejável que cada um de nós fosse julgado por seus atos de maneira igual, equânime, né? Que foi preso, mas não é assim que tem acontecido. E você está com um tribunal com a corda no pescoço. Tem aí ministros com problemas gravíssimos. Tem o Xandão com o escritório da mulher dele, né, faturando altíssimo, e os telefonemas levantados do telefone celular do Vorcaro. Você tem o Toffoli com problemas também do lado do Vorcaro. Né? Você tem o ministro Gilmar com a sua faculdade, os seus negócios. Aí nem sei se tem irregularidade, mas é estranho. Tudo é muito estranho e a tendência é acobertar os companheiros. É tudo um conluio, não? Uma coisa... É um momento triste que o Brasil atravessa sob esse aspecto da moralidade pública. Isso se arruma, não sei se a nossa geração vai ver, mas isso vai tornando a vida de tal maneira impossível que você acaba sentando à mesa e dizendo, olha, vamos acabar com algumas coisas. Claro que tudo que eu estou dizendo é alegoria, mas você vê que nos Estados Unidos, lá nos anos 20, 30, gangsters, tráfico de álcool, etc., na lei seca, então acabaram dando um jeito e botando as coisas mais ou menos em ordem, né? E olha, isso não pode, aqui vai preso, tá certo? Bom,
Bom, um país que tem no seu principal estado a cúpula da polícia militar, a quem compete combater o crime, envolvida com o crime organizado, o que se pode esperar? Claro, a grande maioria é de gente limpa, de gente correta, de trabalhadores, mas em alguns escalões superiores a coisa não é assim. Essa história da PM, né, dá arrepios na espinha. Bom, tá aqui então. Tem essa história do Lulinha. Olha, STF, Bela Megali, STF está no Globo. Monitora a atuação de André Mendonça na nova investigação contra Lulinha. O STF, em vez de monitorar o Lulinha, está monitorando o próprio André Mendonça. Postura de ministro é vista como forma de blindagem contra possíveis acusações de interferência nas eleições. Não sei, são essas histórias do Planalto cheias de fumaça e tal, fumaça. Malu Gaspar, Polícia Federal, operador do Master repetiu com Jacques Wagner esquema do BRB para ocultar apartamentos. Essa vai subindo, né? Vai subindo e não tem explicação, né? A explicação está na cara. Deve ter muita coisa ainda que a gente não sabe, ou você tem alguma dúvida. Olha, aqui no Globo, na primeira página, tem a morte de Baresi. Lembra do Baresi, esse gigantesco jogador italiano? Morre Franco Baresi, deixa eu voltar, lenda do Milan, revolucionou a posição de zagueiro, foi campeão do mundo. Tá aí, morreu. Tem um artigo hoje, acho que a gente vai chegar lá, de alguém que faz uma comparação entre o Neymar e o Brasil, usa como essas alegorias e tal. E eu lembro o seguinte, devagarzinho, né? Só para a gente pensar alto. Tem algum grande craque hoje que você pode destacar? Você tinha o Neymar, né? O Neymar está apagando as suas luzes, já está com... Ele continua agindo como menino, como moleque. Tem gente que vê ele como moleque, mas ele já tem lá, está mais para os 40 já. Já não é mais uma esperança da seleção. Sempre tem uma esperança no Brasil, né? Então, o Brasil, nesse momento, não tem figuras assim como Pelé, Gerson, Jairzinho, né? Eu estou lembrando lá no passado, Ademir de Menezes, Jair Rosa Pinto, Grebauer, grandes jogadores, né? Especialmente o Pelé, que se destacavam, né? Sempre havia um andar mediano e grandes figuras. Isso, eu estou fazendo uma alegoria, porque isso se repete, isso acaba acontecendo também na política. Você conhece assim algum Pelé na política brasileira hoje? Alguém que ressalte, que apareça, que salte aos olhos, que chame atenção? Não. Tem uma coisa no Brasil, e aí no futebol e na política isso se iguala, né? A comparação é meia chula, mas é uma comparação de imagens. É a mediocridade. O Brasil
é um retrato da mediocridade. Tudo é assim, é aqui, é igual, né? Uma coisa assim, não pode isso, não pode aquilo, vamos compor, vamos compor. Você pega o pessoal que falava horrores do Lula, inclusive o doutor Alckmin, dizia que ele era ladrão, que ele voltava ao local do crime e agora ele é um grande apoiador do Lula. A dona Marina Silva, as pessoas que falavam tudo do Lula, né, que era um ladrão, né? E, assim, você vê isso, está todo dia na internet. Claro que a oposição está explorando, mas as pessoas têm que ser responsáveis pelas posições que adotaram, né? Estão mentiram naquela época. Por exemplo, o doutor Alckmin mentiu naquela época que o Lula era ladrão ou mentiu agora que está apoiando o Lula. Bom, tem um decreto do Milei divertido, não sei se é divertido, se é triste. Milei usa decreto migratório para reforçar nacionalismo e polarização, dizem analistas. Ele proibiu a entrada na Argentina de pessoas que falam mal da Argentina. Não sei na cultura política argentina se isso dá resultado ou não. Bom, o Lula falou en passant algumas coisas sobre o Paraguai, criou um problema com o Paraguai. Primeiro foi com a Argentina, agora com o Paraguai. O Brasil tem interesses, tem coisas conjuntas com o Paraguai, é um país amigo, etc. O Brasil teve lá atrás uma guerra, tríplice aliança com o Paraguai e tudo. As visões que existem a respeito dessa guerra no Paraguai e no Brasil são diferentes e muitas vezes opostas. Cada um torce, né, para o seu país. Até tem historiadores que invenções, historiadores de esquerda acham que tinha interferência da Inglaterra, que o Brasil foi usado pela Inglaterra para acabar com um país que despontava, o Paraguai, não sei o que, não sei o que. O que o Lula disse é que o Paraguai resolveu invadir o Brasil em determinado momento. E a visão que se tem no Paraguai não é de que o Paraguai não tentou invadir o Brasil, mas existem razões N razões que levam a isso, que não foram observadas pelo Lula, que falou en passant, não falou errado, falou de acordo com vários historiadores brasileiros, mas não. Esse é um assunto sensível no Paraguai. Então, uma pessoa que sabe das coisas e tal, não toca nesse assunto publicamente, não toca, porque sabe que tem. Não é uma questão de ter razão, é uma questão de não brigar. E aí chama embaixador, isso está sendo explorado politicamente no Paraguai, e mexeu com a pátria paraguaia, Enfim, não valia a pena mexer. Não tinha razão para utilizar essa imagem da invasão paraguaia e tal. Deixa eu ver, vamos lá. E você viu que o Flávio Bolsonaro parece que está dando uma avançada, uma melhorada, não nas pesquisas, mas na sua candidatura. Olha aí, a Vera Magalhães. Tereza é boa notícia para Flávio. Troca de marqueteiros, não. Ele trocou os marqueteiros. Poucas semanas desses marqueteiros, eles já eram produto de uma troca, trocaram, né? Ele tem um marqueteiro novo, que foi marqueteiro do papai Bolsonaro, e não sei, vem cá, marqueteiro não faz milagre.
Você é marqueteiro de um produto. Se o produto é uma porcaria, fica difícil de vender de qualquer maneira. Você tem que ter o que vender. Então, não sei se o problema está no marqueteiro ou se está no produto. Não estou fazendo nenhuma acusação nem alusão, mas é assim. Então, não tem milagre, não tem milagre. Quando o marqueteiro sabe criar casos e explorar o que há de bom no seu produto, aí as coisas vão para frente. Bom, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e que tem uma belíssima imagem, inclusive de competência, de honestidade, ela estava negando, ela foi sondada, estava negando ser vice de Flávio Bolsonaro. Agora, ela tem alguns pequenos problemas partidários para resolver, ela está topando. Ela está topando, parece que está topando. Há indicações de que ela poderá ser vice do Flávio. Aí dizem as pessoas que as coisas melhoram. Ela é uma... Olha, ela tem nível para ser candidata à presidência, né? Vice é importante. Vice é importante não só porque pode assumir o governo, mas pelo que a história, a capivara do Brasil mostra. Lembra? Só para o Café Filho substituir o Getúlio, depois aí veio depois do Café Filho, depois veio o Juscelino, não, o Juscelino terminou, o Jango substituiu o Jânio, o Itamar substituiu o Collor, a nossa querida presidenta Dilma foi substituída pelo Temer, né? Sarney substituiu o Tancredo, então vice-presidente na história do Brasil é importante. Mas as pessoas sempre buscam escolher qualquer um que possa agregar, mas eu acho que vice-presidente tem que, além de agregar votos, ele tem que estar potencialmente pronto, tem que ter uma relação íntima e muito boa com o presidente para estar pronto para assumir o poder. Somos todos mortais, suscetíveis a doenças. Pronto. Bom, que mais? Você viu essa invasão que teve em Ceuta? São dois postos avançados, olha o que eu inventei, na África da Espanha. A Espanha, né, que no tempo colonial ficou com Melilla e Ceuta, são dois pequenos enclaves ou encraves dentro do Marrocos, que o Marrocos reivindica, né, foram alvo de uma tentativa, milhares de marroquinos invadiram para entrar na Europa, entrar na Espanha, porque a Espanha fez uma lei, uma lei assim, quem chega pelo mar é acolhido na Espanha. Ceuta e Melilla são Espanha, e esse pessoal morreu gente. Quer ver, imigrantes chegam a nado do Marrocos e invadem cidade espanhola. Milhares de imigrantes do Marrocos chegaram à cidade autônoma de Ceuta, enclave europeu, no norte do continente africano. A maioria cruzou a nado. Viva a Espanha! Gritavam. Forças de segurança retiraram 18 corpos do mar. Aqui está, obrigado, Cássio. Meteorologistas cobram treinamento da população e alerta climáticos. O Globo trata do que aconteceu com uma pergunta, né? Como é que nós vamos resolver essa história do... Olha aí, no Rio falta radares e evento incomum impediram antecipação de ventania e alerta máximo. Dívida pública acima de 10 tri
Lula termina terceiro mandato com déficit recorde. E temos também recorde de empregos. Economia paradoxal. Economia paradoxal. O marqueteiro do pai no comando, Flávio tenta resgatar estratégia de Bolsonaro em 2022. Bom, quem tomou café conosco, café tá caro. Bom, tem uma outra história que não posso deixar de dar. Diz o governo americano que o Hamas topou depor armas, Israel sairia devagarzinho das áreas tomadas em Gaza. É uma perspectiva, pelo menos os americanos estão dizendo isso. É difícil, mas vamos ver se é verdade, né? Uma certa paz, Israel sairia em prestações de lá e provavelmente se instauraria a paz na região, com o governo palestino, então, o paraíso, vamos ver. Bom, aí vamos para o café. Sérgio Wilton, José Maurício, Basílio Barbosa, Irene Sena, Alice Queiroz, Vanderlei Mazo, Geni Louveiro, Marco Antônio, Sônia Nicolau, Juca Maroli, Sérgio Oliveira, Edenilson Santos de Guarapuava, Paraná, Natal Lapa de Guaratuba, Paraná, Luzia Ana Volta Redonda e Iara Savioli de Araguari. Pessoal, desejo a você um bom fim de semana profícuo, menos ventos, menos tempestades, né? Estamos colhendo os restos das tempestades, né? Enterros, hospitalizações. O Brasil não merecia isso, mas, por enquanto, não há há como minimizar, não há como evitar essas manifestações da natureza. Não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.